Acerca dessa pergunta, se o racionalismo prejudica a fé religiosa, eu posso responder com um contundente não. Mas, segundo Lutero, sim. E essa sua percepção possivelmente passou para o movimento evangélico como um todo, em especial chegando até os nossos dias no pentecostalismo. Seria uma das heranças ruins de Lutero. Procedemos agora à análise do que Lutero tinha a dizer acerca do embate entre razão e fé, primeiramente dentro do seu comentário a Gálatas 3,6 e a seguir no contexto de seu debate, grande debate, acerca da Santa Ceia, ao rebater Zwinglio, Ecolampádio e Karlstadt, num tratado escrito em 1528. Já o comentário a Gálatas é de 1531, mais ou menos. Então, primeiro comentário a Gálatas 3,6. Mas a fé destrói a razão. Eu estou usando aqui a tradução das obras selecionadas, no volume 10, mas no latim se usa a palavra mactat, que é abater, como você está abatendo um animal. Então, no latim, isso fica bem mais impactante. Então, repetindo, mas a fé destrói ou abate a razão e mata aquela besta que todo mundo e todas as criaturas não podem matar. Assim, Abraão a matou pela fé na palavra de Deus, na qual lhe foi prometido um filho da estéril Sara, e já incapaz de concebê-lo. Sendo um comentário de Gálatas 3,6 como citação de Gênesis 15,6, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, assim como Abraão, através da fé na promessa de um filho, matou a razão, assim a fé mata absolutamente a razão. Aqueles que creem dizem a razão, fique quieto, ouça a palavra de Deus e creia. Esse é o comentário de Dieter, né, que é um grande especialista nas obras de Lutero. Agora vamos falar do debate acerca da Santa Ceia e que rendeu a declaração mais problemática de Lutero. Por outra, a expressão que é oferecido por vós, que consta somente em Lucas e Paulo, também incomoda alguns fanáticos, especialmente as hordas de Karlstadt. Alegam eles que, ao constar ali que é oferecido por vós, como se estivesse acontecendo agora, o corpo de Cristo não poderia estar na Santa Ceia, porque nem aquela oportunidade, nem agora seu corpo é dado e seu sangue derramado por nós. Karlstadt defendia que na Santa Ceia havia um simbolismo da presença do corpo de Cristo. Já Zwinglio negava toda e qualquer presença do corpo de Cristo. Tanto é que Zwinglio ele precisou dizer que ali, quando diz isso é o meu corpo, significa isto representa o meu corpo. Já Lutero insistia numa presença real. Essa é toda uma questão do conceito eucarístico de Lutero. Na primeira ceia deveria constar que será dado por vós, e hoje, que foi dado por vós, perspicazes e argutos espíritos. A isso respondi amplamente a senhora Hulda no livrinho Contra os Profetas Celestiais, no capítulo 4. Esses espíritos não enxergam que suas fantasias contrariam tanto a eles, mas nós podemos conferir tanto no original, lá na edição de Weimar, quanto em Luther Works, no volume 40. Diz assim: não vou derrubá-la, mas sim fortalecê-la. Além disso, ele nos ensina o que Frau Hulda, a razão natural, tem a dizer sobre o assunto, como se não soubéssemos que a razão é a prostituta do diabo e não pode fazer nada além de caluniar e desonrar o que Deus faz e diz. Então, essa é a citação de Lutero lá na obra Contra os Profetas Celestiais, e que é extremamente impactante quando ele diz que a razão é a prostituta do diabo, mas que isso rende várias explicações. Vou mostrar vários comentaristas analisando essa citação, mas eu preciso lembrar aqui que Frau Hulda,
que é o simbolismo para a razão natural, ou senhora Hulda, essa Hulda não tem nada a ver com a profetisa Hulda que aparece lá no segundo livro de Reis, no capítulo 22. Essa Frau Hulda, que é explicada lá na nota de rodapé de Luther Works, é um personagem da mitologia germânica, em que é o nome da líder de um grupo de criaturas elfas que eram vistas como os instigadores do bem e do mal entre os homens. Como eles, Frau Hulda é de natureza caprichosa, ora amigável, ora hostil. Isso aqui vai ser interessante para poder entender o que exatamente Lutero está querendo dizer, especialmente nos tempos em que a desordem surge entre os homens. Isso aqui vai ajudar a explicar também, porque o contexto da obra Contra os Profetas Celestiais é justamente aquele contexto em que Lutero está falando das desordens que ocorrem em Wittenberg depois que ele precisou passar um tempo escondido no castelo de Wartburg. Ela pode, portanto, ser considerada como uma personificação da ordem e do raciocínio inteligente. No entanto, em questões de fé, Lutero considerava a razão como sedutora, portanto, como a prostituta do diabo. Então, essa declaração ela é tão impactante que é necessário aí vários comentaristas para poder entender. Vou trazer primeiro o pensamento, a explicação de Gerhard Eberle, que foi um grande especialista nas obras de Lutero. Ainda que, por um lado, possa enaltecer a razão como o máximo desta vida, como algo até divino, temos ao lado disso sua dura assertiva de que a razão é a prostituta do diabo e nada sabe senão blasfemar e injuriar tudo quanto Deus fala e faz. Destarte a inimizade mortal entre fé e razão. A fé destrói a razão e mata a besta que céus, terra e todas as criaturas não conseguem eliminar. Mais especificamente, o motivo pelo qual a fé é tão difícil e a razão tão inadequada é um problema mais profundo do que a lógica. Aqui já é um outro comentarista, é até um grande biógrafo de Lutero, Roland Baton. Lutero muitas vezes criticou a razão e, consequentemente, tem sido retratado como um completo irracionalista em matéria de religião. Essa é uma compreensão bastante equivocada acerca do que ele quis dizer. A razão, no sentido da lógica, ele empregou até seus limites. E aí Roland Baton continua. Em Worms, a famosa dieta de Worms, quando ele precisou se defender diante do imperador, em Worms e frequentemente em outros lugares, ele pediu para ser instruído a partir das escrituras e da razão. Nesse sentido, razão significava uma dedução lógica a partir de premissas conhecidas. E quando Lutero atacava a razão prostituta, ele queria dizer outra coisa. Bom senso, ou mau uso do bom senso, talvez seja uma melhor tradução. Vamos agora para uma especialista, uma historiadora que fez a mais ampla biografia, mais atualizada também de Lutero, Lyndon Hopper. Ela afirma assim: ele quer dizer que não se pode usar a lente da filosofia pagã para interpretar as escrituras. Aqui Lutero traça um paralelo interessante, ainda que impactante, sugerindo que o desejo sexual não é pior do que nenhuma outra atividade humana, ao comparar o exercício da filosofia com o prazer sensual. A filosofia precisa ser domada por um saudável respeito cristão pela razão. Com efeito, Lutero se referia repetidamente à razão como a meretriz. Agora, Philip Watson. De um ponto de vista, toda idolatria pode ser atribuída a ratio, razão, porque é pelo uso da razão que os homens tanto elaboram quanto procuram justificar suas concepções de Deus. É por causa disso que Lutero tantas vezes fala da razão em termos de desprezo e condenação que chocam seus leitores menos perspicazes. E assim também comenta um outro grande especialista em Lutero,
ou ateus. A razão é um dom de Deus, um dote do Criador à humanidade. Deus nos concedeu razão em todos os sentidos. É o que Lutero cita aqui, segundo aqui a obra de Weimar. Mas o ser humano caído em pecado usa mal a força legítima de sua razão. A razão como tal, com sua capacidade lógica, técnica e cultural, não foi destruída pela queda, mas precisa servir ao homem pecador em seus desejos egoístas e autoglorificação. Por isso, a razão humana decaída é carnal. Voltando aqui ao Philip Watson, ele é que faz a mais detalhada análise, dessa questão. Então, o que é mais importante, contudo, do que quaisquer palavras ríspidas que Lutero possa ter usado com respeito à razão, é o fato de que ele não a considera fora da esfera da redenção. Ela é posta a serviço de usos perniciosos pelos ímpios, de maneira que se torna uma inimiga do Evangelho, da fé e do próprio Deus, mas nas mãos de crentes que são iluminados pelo Evangelho, ela se torna o mais excelente instrumento. Deve ter ficado claro agora que, quando Lutero desacredita a razão, ele não ataca a faculdade do pensamento lógico, ou o poder de aprender, julgar e dissertar como tal. Ele está atacando o uso que os homens fazem dessa faculdade em assuntos que dizem respeito à religião, ou como ele diria, na questão da justificação. E ele está particularmente preocupado, é claro, com os raciocínios da teologia escolástica e da piedade popular católica a respeito de Deus e de seu procedimento com os homens. Quando ele está atacando a razão como prostituta do diabo, ele está se referindo à razão como ela era utilizada no período final da Idade Média. Fora da esfera da religião, entretanto, ele não tem nada de desairoso a dizer da razão, mas bem o contrário. E dentro dessa esfera, ele a critica unicamente quando é usada para manter doutrinas e práticas que, do seu ponto de vista teocêntrico, devem ser condenadas como idólatras.